Olá, povo de Deus, vamos continuar nossa leitura da Bíblia. Para quem não me conhece, meu nome é Dalva. Nós estamos lendo, vamos ler hoje a partir do capítulo 11 de 2 Crônicas. Nós já estamos adiantados na Bíblia, estamos quase na metade. Capítulo 11 de 2 Crônicas. Quando Roboão chegou a Jerusalém, convocou 180.000 homens de combate das tribos de Judá e de Benjamim para guerrearem contra Israel e recuperarem o reino para Roboão. Entretanto, veio esta palavra do Senhor a Semaías, homem de Deus. Diga a Roboão, filho de Salomão, rei de Judá, e a todos os israelitas de Judá e de Benjamim. Assim diz o Senhor: não saiam à guerra contra os seus irmãos. Voltem para casa, todos vocês, pois fui eu que fiz isso. E eles obedeceram à palavra do Senhor e desistiram de marchar contra Jeroboão. Se vocês caíram de paraquedas nesse canal, gente, volta a ouvir os vídeos anteriores, assista os vídeos anteriores para acompanhar conosco a leitura da Bíblia. Nós começamos desde Gênesis. E quem gostar desse tipo de trabalho de leitura da Bíblia, inscreva no canal, vamos acompanhar com a gente. É muito bom conhecer a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, gente, é a verdade absoluta. Na verdade é a única, né? A única verdade absoluta. Que hoje em dia eles mudam muita coisa, mas a palavra de Deus não muda. E a palavra de Deus é nosso manual de vida. Às vezes a gente está vivendo erradamente, porque não conhece a palavra de Deus. Eu te falo porque eu já vivi. Eu conheci a palavra de Deus, conheci Jesus quando eu tinha 34 anos. Então, eu vivia muita coisa errada, que eu achava que era certo. Aos olhos da gente, a gente acha que é certo. Aos olhos do mundo, tem um tal de não tem nada a ver, né? A gente acha que não tem nada a ver. Mas a gente vive muito errado. Muita coisa errada mesmo. Quando você conhece a Bíblia, a palavra de Deus nos limpa. A Bíblia fala que a palavra de Deus nos limpa. E a gente passa a ter novidade de vida. E aprende a viver para a glória de Deus. Vamos continuar. A fortificação das cidades de Judá. Roboão morou em Jerusalém e reconstruiu algumas cidades para a defesa de Judá. Foram elas Belém, Etã, Tecoa, Bet-Zur, Socó, Adulão, Gate, Maressa, Zif, Adoraim, Laquis, Azeca, Zorá, Aijalon e Hebron. Essas cidades foram fortificadas em Judá e em Benjamim. Ele fortaleceu as suas defesas e nelas colocou comandantes com suprimentos de alimentos, azeite e vinho. Armazenou escudos grandes e lanças em todas as cidades, tornando-as muito fortes. Assim Judá e Benjamim continuaram sob o seu domínio. Os sacerdotes e os levitas de todos os distritos de Israel o apoiaram. Os levitas chegaram até a abandonar suas pastagens e os seus bens e foram para Judá e para Jerusalém, porque Jeroboão e seus filhos os haviam rejeitado como sacerdotes do Senhor, nomeando seus próprios sacerdotes para os altares idólatras e para os ídolos que haviam feito em forma de bodes e de bezerros. De todas as tribos de Israel, aqueles que estavam realmente dispostos a buscar o Senhor, o Deus de Israel, seguiram os levitas até Jerusalém para oferecerem sacrifícios ao Senhor, ao Deus dos seus antepassados. Eles fortaleceram o reino de Judá e durante 3 anos apoiaram Roboão, filho de Salomão, andando nos caminhos de Davi e de Salomão durante esse tempo. A família de Roboão. Roboão casou-se com Maalate,
filha de Jeremote e neta de Davi. A mãe de Malate era Abiail, filha de Eliabe e neta de Jessé. Ela deu-lhe 3 filhos, Jeús, Semarias e Zaão. Depois, ele casou-se com Maaca, filha de Absalão, a qual lhe deu os filhos Abias, Ataína, Ziza e Selomite. Roboão amava Maaca, filha de Absalão, mais do que a qualquer outra de suas esposas e concubinas. Ao todo, ele teve 18 esposas e 60 concubinas, 28 filhos e 60 filhas. Roboão nomeou Abias, filho de Maaca, chefe entre os seus irmãos, com o intuito de fazê-lo rei. Com o intuito de fazê-lo rei. Ele agiu com sabedoria, dispersando seus filhos pelos distritos de Judá e de Benjamim e pelas cidades fortificadas. Garantiu-lhes fartas provisões e lhes conseguiu muitas mulheres. Capítulo 12 de 2 Crônicas. Esse livro só vai até 39 capítulos. 36. E nós estamos já no capítulo 12. Nós estamos adiantados, estamos quase na metade da Bíblia. Sisaque ataca Jerusalém. Olha, gente, presta atenção nessa parte. Olha a consequência quando a gente tem as pessoas quando abandonam o Senhor. Temos que vigiar, já. A Bíblia fala: aquele que pensa estar de pé, cuide-se para que não caia. Porque todos nós estamos sujeitos a errar, a pecar, a desviar dos caminhos do Senhor. Temos que vigiar. Devemos tampar as brechas. Não devemos dar brechas para o mundanismo entrar na nossa vida, para o inimigo, né, nos roubar novamente, né? Porque eu, por exemplo, já nasci na cegueira espiritual. Mas hoje, graças a Deus, eu conheço a Deus, conheço o caminho, conheço Jesus, o caminho da salvação. Olha a consequência. Sisaque ataca Jerusalém. Depois que Roboão se fortaleceu e se firmou como rei, ele e todo Israel abandonaram a lei do Senhor. Ou seja, abandonaram a Bíblia, né? Abandonaram a lei. Naquele tempo não tinha Bíblia, não, mas tinha as tábuas da aliança, né? Que Deus deu a Moisés, e essas leis eram passadas, né? Passadas, eram repetidas várias vezes para entrar na cabeça do povo, para as pessoas ir continuar ensinando, né? Para os filhos, para os netos, para as tribos, né? Os chefes das tribos, para continuar ensinando. Mas está falando aqui que o rei e todo Israel abandonaram a lei do Senhor. Hoje seria a Bíblia, né? Por terem sido infiéis ao Senhor, Sisaque, rei do Egito, atacou Jerusalém no 5º ano do reinado de Roboão. Com 1.200 carros de guerra, 60.000 cavaleiros e um exército incontável de líbios, suquitas e etíopes que vieram do Egito com ele, conquistou as cidades fortificadas de Judá e chegou até Jerusalém. Então o profeta Semaías apresentou-se a Roboão e aos líderes de Judá que se haviam reunido em Jerusalém, fugindo de Sisaque, e lhes disse: assim diz o Senhor, vocês me abandonaram, por isso eu agora os abandono, entregando-os a Sisaque. Os líderes de Israel e o rei se humilharam e disseram: o Senhor é justo. Quando o Senhor viu que eles se humilharam, veio a Semaías esta palavra do Senhor: visto que eles se humilharam, não os destruirei, mas em breve lhes darei livramento. Minha ira não será derramada sobre Jerusalém por meio de Sisaque. Eles, contudo, ficarão sujeitos a ele,
para que aprendam a diferença entre servir a mim e servir aos reis de outras terras. Às vezes, né, gente, Deus está mostrando ali, ó. Às vezes as pessoas acham difícil servir a Deus. Aí Deus falou, então tá, vocês vão ver a diferença entre servir a mim e servir aos reis de outras terras. Quem não serve a Deus, tem um ditado, né? Isso é um ditado, né, gente? Quem deve a Deus paga o diabo. Ou seja, quem não serve a Deus, serve o diabo. Porque algum você vai servir. Ah, não, Dalva, eu não sirvo o diabo, não. Eu sirvo, eu reconheço, né? Tem pessoas que poderiam falar assim, eu posso não servir a Deus, mas também eu não vou servir ao diabo, não. Serve sim. Sabe como você serve ao diabo? Nos vícios, né? Na doença, no sofrimento, na escravidão. Ah, Dalva, doença na escravidão não é assim, ué. Doença é uma escravidão. Doença, tormento, depressão. Não vou falar que depressão é demônio também, não. Porque nem sempre é, né? Muitas vezes é doença, mas muitas vezes também é espiritual. Mas não é só depressão, não. Sofrimento, escravidão, né? Opressão. Eu falei errado, eu não queria falar depressão. Eu queria falar opressão. Tem pessoas que é oprimido. Tem pessoas que é oprimido por familiar. É oprimido pelo chefe do trabalho. É oprimido pelo patrão. É oprimido por vizinhos. Gente, quando a gente conhece Jesus, a gente é livre. Você não é oprimido mais por ninguém. A Bíblia fala que para a liberdade Cristo nos libertou. Tem pessoa que é tão oprimido que ele tem vergonha até de sair na rua. Para ele sair na rua, ele imagina, será que eu posso sair com essa roupa? Será que os vizinhos vão reparar, não? Será que os vizinhos vão falar que eu tô com a roupa velha? Tô com a roupa rasgada? Será que vai falar que eu tô com a roupa de ir na festa? Gente, você sai na rua do jeito que você quiser. Você não pode sair nu, né? Porque não pode escandalizar. Tem que sair vestido. Mas pode ser com short, pode sair com calça comprida, uma bermuda, uma camisa furada. Você é livre. Ou com a camisa social e um short. Ninguém tem nada com isso. Mesmo se você vestir uma roupa esquisita, você é livre. Lembre-se disso. Não seja mais escravo de ninguém. A Bíblia fala assim, foste chamados sendo escravos, não se importe com isso. Ou seja, aceita a salvação que lhe é anunciada hoje. Você foi chamado, você é escravo, mas aceita. Não se importe com isso, com a situação que você está. Completando o versículo, vou falar de novo. Foste chamados sendo escravos, não se importe com isso, mas se pode tornar livre, aproveita a oportunidade. Se você hoje ouve a voz do Senhor, não endureça seu coração, seja livre. A liberdade veio através de Jesus Cristo. Né? A paz veio depois de Jesus Cristo, a paz, porque só Ele é a paz, Ele é o príncipe da paz. E a liberdade veio por meio dele, né? A liberdade, porque hoje em dia todos querem nos oprimir, é uma pessoa da família que quer nos oprimir, até pessoas da família mesmo, que moram junto. E se você tiver Jesus Cristo, você é livre. Ele que é seu patrão, Ele que é seu dono. E Ele é liberdade. Ele quer te ver feliz. Vamos continuar. Porque eu já gravei um vídeo e apaguei, porque não deu para ler o capítulo todo. Eu quero ler o 12 e o 13 ainda. Agora vamos correr mais, ó. Então Deus falou, vamos ver o que é melhor, servir ao homem ou servir a mim. Vou repetir, ó. Deus falando, ó, eles, contudo, ficarão sujeitos a ele, né, ao rei, né, Sisaque lá, para que aprendam a diferença entre servir a mim e servir aos reis de outras terras. Quando fala rei, gente, lembre-se, nos dias de hoje, pode ser seu patrão, pode ser, né, o seu chefe, né, o seu vizinho, aquela pessoa que fica te vigiando. Você é escravo, não tem sossego. E se você tiver Jesus, você é livre. Tem que pagar as contas, é claro, né, gente? Se fica devendo os outros, aí é escravo.
Quem deve os outros é escravo do credor. Tem que pagar. Como diz, nossa vida tem que ser transparente. Nós temos que ser honestos. Vamos continuar. Quando Sisaque, rei do Egito, atacou Jerusalém, levou todos os tesouros do templo do Senhor e do palácio real, inclusive os escudos de ouro que Salomão havia feito. Por isso, o rei Roboão mandou fazer escudos de bronze para substituí-los e os entregou aos chefes da guarda da entrada do palácio real. Sempre que o rei ia ao templo do Senhor, os guardas empunhavam os escudos e, em seguida, os devolviam à sala da guarda. Como Roboão se humilhou, a ira do Senhor afastou-se dele e ele não foi totalmente destruído. Na verdade, em Judá, ainda havia algo de bom. O rei Roboão firmou-se no poder em Jerusalém e continuou a reinar. Tinha 41 anos de idade quando começou a reinar e reinou 17 anos em Jerusalém, cidade que o Senhor havia escolhido entre todas as tribos de Israel para nela pôr o seu nome. Lembre, gente, que Jesus veio da tribo de Judá. Por isso que Deus escolheu Judá para colocar o nome dele. Sua mãe, uma amonita, chamava-se Naamá. Ele agiu mal porque não dispôs o seu coração para buscar o Senhor. Os demais acontecimentos do reinado de Roboão, do início ao fim, estão escritos nos relatos do profeta Semaías e do vidente Ido, que tratam de genealogias. Vamos ler genealogias. Houve guerra constante entre Roboão e Jeroboão. Roboão descansou com seus antepassados e foi sepultado na cidade de Davi. Seu filho Abias foi o seu sucessor. Capítulo 13 de 2 Crônicas. O reinado de Abias, rei de Judá. No 18º ano do reinado de Jeroboão, Abias tornou-se rei de Judá e reinou 3 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Maaca, filha de Uriel de Gibeá. E houve guerra entre Abias e Jeroboão. Abias entrou em combate levando uma força de 400.000 excelentes guerreiros e Jeroboão foi enfrentá-lo com 800.000 igualmente excelentes. Abias subiu o monte Zemaraim, nos montes de Efraim, e gritou: Jeroboão e todo Israel, ouçam-me. Vocês não sabem que o Senhor, o Deus de Israel, deu para sempre o reino de Israel a Davi e a seus descendentes mediante uma aliança irrevogável? Mesmo assim, Jeroboão, filho de Nebate, servo de Salomão, filho de Davi, rebelou-se contra o seu senhor. Alguns homens vadios e imprestáveis juntaram-se a ele e opuseram-se a Roboão, filho de Salomão, quando ainda era jovem, indeciso e incapaz de oferecer-lhes resistência. E agora vocês pretendem resistir ao reino do Senhor, que está nas mãos dos descendentes de Davi. Vocês são, de fato, uma multidão imensa e têm os bezerros de ouro que Jeroboão fez para serem os seus deuses. Mas não foram vocês que expulsaram os sacerdotes do Senhor, os descendentes de Arão e os levitas, e escolheram os seus próprios sacerdotes, como fazem os outros povos? Qualquer pessoa que se consagre com um novilho e sete carneiros pode tornar-se sacerdote daqueles que não são deuses. Quanto a nós, o Senhor é o nosso Deus e não o abandonamos. Os nossos sacerdotes que servem ao Senhor, auxiliados pelos levitas, são descendentes de Arão. Todas as manhãs e todas as tardes, eles apresentam holocaustos e incenso aromático ao Senhor, arrumam os pães sobre a mesa cerimonialmente pura e todas as tardes acendem as lâmpadas do candelabro de ouro, pois nós observamos as exigências do Senhor, o nosso Deus, enquanto vocês o abandonaram.
E vejam bem, Deus está conosco, Ele é o nosso chefe. Os sacerdotes dele, com suas cornetas, farão soar o grito de guerra contra vocês. Israelitas, não lutem contra o Senhor, o Deus dos seus antepassados, pois vocês não terão êxito, ou seja, não terão resultado. Enquanto isso, Jeroboão tinha mandado tropas para a retaguarda do exército de Judá, de forma que ele estava em frente de Judá e a emboscada estava atrás. Quando o exército de Judá se virou e viu que estava sendo atacado pela frente e pela retaguarda, clamou ao Senhor. Os sacerdotes tocaram suas cornetas e os homens de Judá deram o grito de guerra. Ao som do grito de guerra, Deus derrotou Jeroboão e todo Israel diante de Abias e de Judá. Os israelitas fugiram dos soldados de Judá e Deus os entregou nas mãos deles. Abias e os seus soldados lhes infligiram grande derrota. 500.000 excelentes guerreiros de Israel foram mortos. Os israelitas foram subjugados naquela ocasião e os homens de Judá tiveram força para vencer, pois confiaram no Senhor, o Deus dos seus antepassados. Abias perseguiu Jeroboão e tomou-lhe a cidade de Betel, Gesana e Efron, com os seus povoados. Durante o reinado de Abias, Jeroboão não recuperou o seu poder até que o Senhor o feriu e ele morreu. Abias, ao contrário, fortaleceu-se. Ele se casou com 14 mulheres e teve 22 filhos e 16 filhas. Os demais acontecimentos do reinado de Abias, o que ele fez e o que disse, estão escritos nos relatos do profeta Ido. Viu, gente? Vamos parar por aqui, né? Nós lemos o 11, 12 e o 13. Então vamos continuar, gente. Eu acho que tem algumas pessoas que estão perdendo alguns vídeos. Pessoas que estão acompanhando. Porque tem um dia aí que só teve 8 visualizações. Se você está seguindo a Bíblia comigo, procure não perder, esforça-te para ler todos os vídeos que chegar para você, as notificações, para não perder. Aí você pode falar que viu a Bíblia toda e não passa nada batido, né? Quando alguém falar alguma coisa que não está na Bíblia, a Bíblia fala que quando a gente lê, o Espírito Santo nos faz lembrar de todas as coisas. Apesar da Bíblia ser muito grande, mas às vezes as pessoas falam alguma coisa que a gente vê que não está na Bíblia. Por isso que é bom ler a Bíblia toda. Então, Deus que abençoe, meus queridos. Fiquem com Deus. A paz seja convosco. Deus abençoe você e sua família. Em nome de Jesus. Até amanhã, se Deus quiser.